Muito bem, meu caro ouvinte, cá estamos em mais um episódio desse canal. Eu nem acredito que esse canal continua. É impressionante, a gente assiste os vídeos do YouTube e nem sequer para pensar na produção que envolve isso. Mas aí quando você bota a mão na massa, você vê que isso é um mundo. Você tem que criar o conteúdo, você tem que estudar, porque tem que estudar. Faz o vídeo, você monta o estúdio, você faz edição de vídeo, você publica, você tem que interagir, enfim, isso é um trabalho de tempo integral, que, para ser bem sincero, eu não imaginava que existia. Mas, de qualquer forma, o projeto segue. Então, se você valoriza esse projeto, sabendo da dificuldade que é fazer ele, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar e trazer mais pessoas para essa comunidade, porque eu tenho muito prazer em fazer esse conteúdo, mas é legal também ver esse retorno, ver que as pessoas do outro lado estão gostando do conteúdo. Bom, no episódio passado, iniciamos nossa conversa sobre o conceito de justiça em Platão, que esse conceito é fundamentalmente desenvolvido nos diálogos da República, mas nós não tomamos esse caminho reto em direção à República, nós tomamos um desvio para entender com mais amplitude o pensamento de Platão. Mas por que nós tomamos esse caminho mais longo? Bom, eu queria começar esse episódio falando sobre a importância de preliminares. Primeiro passo, troque carícias com seu parceiro ou parceira. Não, tô brincando. Não é desse tipo de preliminar que eu tô falando. O que eu tô me referindo aqui é a preparação preliminar que devemos fazer ao estudar um assunto difícil. Se bem que a premissa é mais ou menos a mesma. Você gasta um bom tempo nos espaços que gravitam o objeto de desejo, de maneira a potencializar o momento quando finalmente chegar nele. No caso específico do nosso assunto, tentamos entender quem eram os personagens envolvidos, em que contexto social estavam envolvidos, eventos importantes, etc. O resultado desse esforço, aparentemente desconectado com o assunto principal, é uma compreensão mais natural e orgânica da ideia, uma coisa que faz a relação com a ideia fluir melhor, exatamente igual o outro tipo de preliminar a propósito. Então fica aqui essa dica geral, ouvinte. Quando se empenhar a entender um assunto, sobretudo um assunto difícil, se cerque tanto quanto possível de informações laterais, sobretudo o contexto social do que você está tentando entender. O contexto em que determinado autor está inserido diz muito sobre o seu pensamento. Essa tarefa, que Pierre Bourdieu chama em sua obra Meditações Pascalianas de Sociologia da Filosofia, opera como um efeito revelador sobre o pensamento. Às vezes, você pega um livro e não entende absolutamente nada do que está escrito ali. Você pensa, gente, isso é minha língua isso aqui. Eu sou alfabetizado, como é que eu não consigo entender nada? Eu entendo todas as palavras, mas juntas isso aqui não faz sentido nenhum. Quem já passou por isso? Eu já passei, todo mundo que se submeteu a uma leitura difícil já passou por isso. E às vezes o que está faltando? É só um pouco de contexto, um pouco de sociologia da filosofia, um pouco de fofoca da época. É impressionante como saber, por exemplo, o romance da Hannah Arendt e do Heidegger pode falar sobre o pensamento dessa autora. Ou como Kant, ou como aquela situação quando Kant passou um bom tempo matutando sobre Hume, antes de escrever a Crítica da Razão Pura. Ou no nosso caso aqui, como a vida e morte de Sócrates foi marcante para Platão. Duvida? Você vai ver. Então, desçamos ao pireu. É assim que começa o primeiro dos 10 livros que constituem o diálogo. Nós comentamos no vídeo passado que nessa obra Sócrates é a personagem. Então, ele desce ao pireu para as festividades da deusa Bendis, que é Artemis. Quando ele estava quase indo embora, ele é convidado para ir à casa de Céfalo, seu amigo. Lá começou a conversar amenidades sobre a velhice, sobre a vida boa. E no meio dessa surge a pergunta: o que faz a vida feliz é ganhar dinheiro para ter uma vida justa? Ou a vida justa é quem traz a felicidade? Com essa questão é posto o fio condutor de todo o diálogo da República, a ideia de justiça. O que é justiça? Céfalo responde que justiça é dar a cada um que lhe pertence. Sócrates, como é típico seu, como vimos no vídeo passado, não nega, mas desenvolve em forma de pergunta. Se um amigo me pede uma arma que é para fazer mal para si próprio, é justo que eu lhe dê o que lhe é próprio? Céfalo pensa e diz que justiça não é, em todos os casos, dar a cada um o que lhe é próprio. Como não consegue dar definição, Céfalo sai de fininho e passa a batata quente para o seu filho Polêmaco, que dá a segunda definição de justiça. Justiça é fazer o mal para os inimigos e bem para os amigos.
Sócrates, de pronto, já refuta dizendo que o justo nunca será relacionado ao mal. Nesse momento, entra o sofista Trasímaco, já indignado com Sócrates, dizendo que o sofista era ele, e diz que justiça é a conveniência do mais forte. E Sócrates também refuta isso. E aí ele, depois de ficar indignado com Sócrates, apresenta uma segunda posição, que justiça é parecer justo. Você pode ser injusto desde que pareça ser justo, porque na prática o que as pessoas buscam é a utilidade de cada função. Sócrates, mais uma vez, o refuta e Trasímaco decide sair. Nesse momento, Sócrates afirma que ele mesmo não possui uma resposta para o problema, bem típico de Sócrates. Termina assim o livro 1 com a apresentação da dificuldade em definir o que é justiça. O livro 2 começa com Glauco fazendo uma apologia à injustiça. Começa dizendo que a experiência mostra que os injustos prosperam. Ele reforça sua tese com a história do Anel de Giges. Não temos tempo para entrar nessa história aqui, mas vale a pena dar uma conferida lá. Muito legal a história. Mas a sua moral é a seguinte: se um homem tiver poder, ele vai usar para benefícios próprios. Glaucon pergunta o que Sócrates acha disso. E como resposta, Sócrates diz que para entender justiça nesse plano menor, é necessário entender justiça no plano maior, que é a cidade. Ou seja, é preciso olhar as coisas em perspectiva. Sócrates, então, convida seus interlocutores a imaginar uma cidade. E ele vai continuar a imaginar a cidade ao longo do livro 4 e do livro 5. A premissa fundamental dessa cidade é que as pessoas se juntam nela para satisfazer suas necessidades básicas. Esse fim comum conduz essa cidade para as 3 classes básicas. A primeira classe é a dos artesãos e comerciantes. A segunda classe é a classe dos guerreiros. E a terceira classe é a classe dos guardiões, que são os governantes da cidade. Nesse ponto, Sócrates volta à apresentação da educação na cidade. Depois de discorrer sobre os fundamentos desse sistema educacional, ele afina essa primeira definição de justiça na cidade. Nessa primeira definição, justiça é a harmonia entre as partes da cidade, ou seja, cada um cumprindo sua função. Na visão de Platão, a justiça na cidade se concretiza quando cada homem cumpre o papel que foi designado para cumprir. Na visão de Platão, a cidade é como uma fábrica, como um operário, dando a sua contribuição muito específica para fazer a máquina rodar. Sabe como é que é? Então, aquela educação fundamental deve ser destinada a cada cidadão indistintamente. E aí, como vai funcionar? Essa educação fundamental que ele acabou de falar deve ser destinada a cada cidadão, sem distinção, para que seja identificada essa vocação. Uma vez identificada essa vocação, cada um dos membros deve ser destinado à função e nela a sua função natural e nela se aperfeiçoar. Essa é a justiça da cidade, cada um fazendo o que nasceu para fazer. Por isso ele fala lá no livro 4. Se por outro lado, um homem que a natureza predispôs para ser artesão ou a exercer aquela outra atividade, tentar elevar-se à categoria de guerreiro, crês como eu que essas mudanças e esta confusão provocam ruína na cidade? Injusto, portanto, é tentar fazer algo que não lhe cabe. E por que não lhe cabe? Porque não está inscrito em sua alma. Cada homem Platão tem dentro de si, dentro da alma, uma orientação que lhe é particular, própria. As atividades da cidade correspondem à vocação da alma, que nesse caso são 3 também: a apetitiva, a impetuosa e a racional. Um tipo de alma para cada atividade. E o resultado final disso é a harmonia da cidade. É por isso que em Platão cada um precisa seguir a vocação. Porque se você lascar no particular, vai lascar o coletivo, entendeu? Nessa perspectiva de Platão, você precisa olhar para a sociedade e pensar: meu Deus, por que isso aqui está tão bagunçado? Agora você já sabe, por exemplo, por que a sociedade está cheia de paredão. É por falta de propósito de vida. Se alguém, ou um monte de alguém, não ouviu a voz universal dizendo a vocação dele, aquele paredão que seu vizinho comprou é um erro de interpretação. Deus falou para ele fazer algo para ser visto e ouvido por toda a cidade e ele entendeu que era para comprar um paredão alto. Do mesmo jeito, foi com todos os outros vizinhos que compraram o paredão e infestaram a sua cidade. Então esse é o problema, falta de identificar a vocação. Então entenda, os atos de injustiça individual resultam numa cidade injusta, compreende? Moral da história, resumo da ópera: justiça em Platão, pessoal, é cada um viver de acordo com a sua vocação a fim de produzir uma sociedade harmônica. Isso é justiça em Platão.
Perceba aqui que essa disposição não é aleatória. O sistema de Platão, pessoal, não contempla essa ideia de aleatoriedade. Tudo na ideia de Platão é intencional. Porque esse sistema de vocações não tem fim à satisfação exclusiva do indivíduo. Ela tem por fim a formulação da harmonia da sociedade. Bom, aqui com essa conclusão a gente encerra tudo o que a gente precisa saber sobre justiça em Platão. Mas nós não vamos parar por aqui. Essa definição não encerra tudo que a gente precisa entender sobre o sistema de Platão. Portanto, o episódio não se encerra aqui, porque ainda precisamos falar umas coisinhas para a gente fechar. Porque essas coisinhas vão nos ajudar não apenas a entender o pensamento de Platão, mas também outros autores, como Kant e Hegel. Tudo isso, todo o sistema de filosofia depende da compreensão do sistema de Platão. Então, muita atenção, pessoal. Se entendermos o sistema de Platão, a gente vai ter muita dificuldade em entender Kant, entender Hegel e, por consequência, Marx, a Escola de Frankfurt e a grande maioria dos autores contemporâneos, porque está tudo ligado. A filosofia é unida pelo fio da crítica. Os autores evoluem sobre a reflexão e crítica do pensamento de um autor anterior. E essa talvez seja a coisa mais importante a respeito de Platão. Não que ele tenha falado tudo, ou que todos os autores sejam só a nota de rodapé do pensamento de Platão, como alguns falaram por aí. Essa não é a grande importância dele, mas sim o fato dele ter lançado a semente do pensamento para a filosofia ocidental florescer. Crítica sobre crítica. Então, o grande mérito de Platão é ter sido o boi das piranhas, aquele que vai na frente para todo mundo bater. Coitado do Platão. Pois bem, falamos então de vocações inatas. Mas precisamos pensar aqui, se falamos sobre ter essas vocações, precisamos falar sobre escolher essas vocações. Se falamos sobre algo pré-ordenado para cada um, pré-escolhida, se não está ao alcance do indivíduo escolher suas habilidades, mas apenas ser obedientes a elas, então precisamos nos questionar, quem escolhe essas habilidades? Quem é a mente por trás da cidade perfeita? Quem foi que repartiu essas vocações inatas? Sim, porque se há uma função específica para cada um, alguém tem que ter separado essas atribuições. Faz sentido? Voltando à analogia da fábrica, cada um desempenha uma função porque o chefe, ou o RH, sei lá, designou para essa função. Mas cidade não tem RH. Nesse caso de uma cidade, quem diz o que cada um vai ser? Imagine o RH dessa cidade fazendo teste vocacional para cada indivíduo. Não ia ter fim. Quem a escolhe então? A natureza. E aqui entra um elemento muito importante do sistema de Platão, a ideia de sistema ordenado, como já falamos ali em cima. Habilidades inatas e pré-estabelecidas em Platão. Nada é aleatório. Tudo foi estabelecido em um momento anterior pelo cosmos. É por isso que você não consegue compreender a filosofia de Platão sem um pressuposto de uma força anterior, sem um motor racional que conduz o universo. Mas daí pode surgir outra pergunta, que é a seguinte: se há uma força superior que diz o que é justo, o bom, por que o mundo está sempre uma esculhambação? Se há uma direção harmônica na minha cidade, por que eu só ouço o paredão do meu vizinho? E a resposta é aquela que a gente já comentou. Os homens, pessoal, estão vivendo injustamente. Os homens não estão vivendo de acordo com a sua vocação. Essa é a resposta de Platão. Mas o que se pode perguntar aqui? Todo homem deveria ou poderia saber como se governar? Quem e como garantir que a cidade vai para o caminho certo? Então entra aqui o teor do livro 5, que é os problemas que a cidade precisa enfrentar para entrar nos prumos. Mais especificamente, 3, que são as famosas 3 ondas. As 2 primeiras são a questão da comunhão de bens e a participação das mulheres. Infelizmente, a gente não tem tempo para falar sobre elas. Mas a principal diz respeito a quem governa a cidade. E aí entra a famosa frase de Platão, na pessoa de Sócrates: a cidade não será justa enquanto os reis não forem filósofos e os filósofos não forem reis. Então, respondendo a pergunta lá em cima, não. Na República de Platão, os homens não precisam saber governar. O que eles precisam é ter a pessoa certa governando eles. O mais importante é a pessoa apta a governar estar na posição de governo. Não é função do lavrador se governar ou descobrir o potencial dele de lavrador. O que é importante é o filósofo, que tem a alma racional para conduzir essa pessoa à posição que é devida, entende?
A alma racional é aquela que possui os vocacionados ao governo. Logo, o problema de uma cidade injusta é que ela não está sendo governada por pessoas vocacionadas ao governo. No caso, os filósofos. Ou seja, só existe um jeito da cidade ser justa: é pondo os filósofos para governar ela. Por outro lado, isso significa dizer também que aquele que governa a cidade deve receber uma educação filosófica. E por quê? Porque só a educação filosófica pode ajudar o homem a contemplar a ideia do bem, que é essa coisa que está na mente do Criador, na ideia original. Ou seja, só o filósofo consegue traduzir para o plano material aquilo que está no plano das ideias. Nesse momento do livro, os interlocutores ficam um pouco perdidos e pedem para Sócrates explicar melhor algumas coisas sobre a cidade que não ficaram claras. Então, nos livros seguintes, o 6 e o 7, Sócrates vai explicar quais são as coisas que os filósofos entendem que ninguém mais entende. Daí ele passa a fazer 3 comparações, são os 3 símiles da República. O primeiro é o símile da linha, o segundo é o símile do sol, e o terceiro é o símile da caverna, a famosa alegoria da caverna. Como nosso tempo aqui é curto, como o tempo aqui é inimigo, vamos partir direto para a alegoria da caverna, porque no final ela resume os 3. Então, rapidamente, vamos falar sobre a alegoria da caverna. Imagine alguns homens amarrados no fundo de uma caverna, voltados para a parede dessa caverna. Não conseguem mexer o pescoço e à frente deles é projetada a imagem das pessoas que passam do lado de fora da caverna. E por não ter outra referência, essas pessoas tomam aquela imagem por realidade. Um dia, porém, um desses prisioneiros consegue se libertar e subir para fora da caverna. Lá fora, ele consegue ver os objetos de verdade como eles são iluminados pela luz. Diante da descoberta, volta à caverna para compartilhar, a grande descoberta com seus ex-companheiros de prisão. Mas eles não aceitam aquele convite. Pelo contrário, eles rejeitam seu companheiro e até o ameaçam caso continue propagando essas ideias. Sócrates nos diz que esses prisioneiros representam a nós, e que aquele prisioneiro que consegue escapar da caverna representa o filósofo. Qual é a diferença entre o filósofo e os seus companheiros aprisionados? É que o filósofo viu a verdade e, portanto, ele tem um critério, ele tem uma régua para diferenciar a realidade e as sombras, coisas que esses seus colegas não têm. Mas ao se dispor a compartilhar a verdade com seus colegas, o filósofo descobre a rejeição e a ameaça daqueles que estão muito conformados com as próprias experiências de vida para buscar algo novo. É interessante aqui que essa parte não é necessariamente necessária para explicar a analogia, mas ele acrescenta mesmo assim. Provavelmente porque ela fala muito do que aconteceu com o próprio Sócrates. Então, essa parte é meio que um desabafo de Platão, como quem diz: olha, vocês fizeram isso com um homem que viu a realidade. Bom, mas o que é importante nessa alegoria, pessoal, é que ela resume o sistema de Platão. Lembra lá no primeiro episódio, quando falamos sobre o Fédon, aquele livro onde Platão fala da dicotomia entre o corpo e a alma? Pois é, essa mesma separação é apresentada aqui no mito da caverna. A separação entre 2 planos é um elemento fundamental da filosofia de Platão. O primeiro símile, dedicado a explicar a diferença entre os 2 planos, existe um plano perfeito, onde as coisas têm forma que deveria ter, e outro imperfeito, onde as coisas assumem formas imperfeitas. O primeiro plano é o plano inteligível. O segundo plano, o plano sensível. No plano sensível, as coisas têm uma forma meia boca porque não conseguem alcançar o padrão do plano sensível. Mas não conseguem atingir esse padrão porque não tem como contatar esse padrão. E esse é o grande problema da humanidade. As coisas na Terra são imperfeitas porque não conseguem dar uma chegada lá no mundo inteligível para ver como funciona, entende? Não sei se você já se ligou onde eu estou querendo chegar. Vocês vão se lembrar que essas 3 historinhas que Sócrates conta tinham a ver com falar o porquê da cidade deveria ser governada pelo filósofo. Lembram disso? 2 histórias ele fala de coisas perfeitas que não se consegue contatar, e na terceira ele basicamente fala a mesma coisa, acrescentando um elemento. Um certo camarada que consegue sair da caverna e agora pode trazer de volta a mensagem aos ex-companheiros de prisão. Ou seja, a proposta de Sócrates aqui é dizer que o filósofo é o mediador entre os 2 mundos. É o Nil, o escolhido.
aquele que trafega, entende? Trocando em miúdos, A República é um livro feito para falar da importância dos filósofos no processo de conhecimento da verdade e do estabelecimento de uma sociedade justa e do estabelecimento da prática da justiça. Veja, portanto, que A República é a pregação do próprio Platão como solução para a cidade. Não é à toa, por exemplo, que no final ali, quando ele fala sobre a educação que os filósofos devem receber na República, ele fala da matemática, que é justamente sua área de expertise. Mas não há dúvidas que o ponto alto da República é o mito da caverna. Esse mito, ele sumariza tudo que Platão pensa do mundo. Eu gostaria que você guardasse isso, porque essa informação, especialmente essa última informação, que é sumarizada no mito da caverna, é muito importante para entender vários dos episódios que nós vamos ter, eu diria até os mais importantes. Mas é para guardar, hein? Porque lá na frente, perguntar, lembra daquilo que a gente falou? Pois pronto. Então, ficamos por aqui. Muito obrigado por ficar até o final, por apoiar esse projeto. Pessoal, obrigado por essa curiosidade que me motiva a continuar produzindo esse material. E até o próximo episódio, quando nós vamos falar sobre o discípulo de Platão, que é Aristóteles. Não esquece de curtir, de compartilhar e até o próximo vídeo. Beijo!